Sejam muito bem-vindos. Cláudia, me manda uma mensagem dizendo que você quer entrar. Um pedido. Tudo bom, Vivi? E aí, querida? Oi, Roseli! Que prazer ter você de volta aí. Ciao, Lucrezia, como stai? Tudo Olá, bem? Aqui a live é international, viu, Cláudia? que A gente vai chique! falando um pouquinho em espanhol, um pouquinho em italiano. Ai, que delícia! É um sucesso, né? Marina! Olá, Marina, quanto tempo! Cláudia, que prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Magda, Ó, mais tô uma te vez, né? recebendo na minha Juntas. sala, hein? Ah, que Na sala da minha delícia! casa. Que Já delícia! com árvore de Natal. Tá vendo? Ó, já tem uma Já árvore de tem Natal ali, ó. Eu já sou aqui, adiantada, adoro ver a casa arrumada de Natal, nós assim. já estamos quase lá, né? Começou novembro, já tem que preparar tudo. Zé, e você sabe qual é a minha medida? Tem uma loja aqui perto da minha casa que ela passa o ano todo fechado. Quando chega nessa época, ela abre. Quando Ai, ela abre, eu falo, não é possível. chegou o Natal, Chegou o é Natal. aquele Aí eu susto, fico né? todo dia passando ali e vendo aqueles enfeites, eu falo, eu vou pegar os meus que já estão guardados e vou colocar na minha casa. Porque quanto mais eu vejo esses enfeites, mais feliz eu fico. Ó, tem aluna aqui falando, oi, amada, amada são vocês. Ai, que bom, tá todo... As pessoas Que vão delícia! entrando. E tudo bem com você? Ei, Graças a Deus. linda, cadê ela? Tá com o pai? Ainda no meio dessa loucura aí dos últimos tempos. Escuta, ela cresceu demais, Sim, Cláudia. 3 anos e meio já. O tempo voa. O Gente tempo do voa. céu, é impressionante, né? Tô besta. Quando eu É, vejo você passa muito postando rápido. as fotos dela, eu fico chocada. Eu falo, ai meu Deus, pior é que ela cresce e a gente envelhece, né? Cresce. E a gente assim fica muito grudadinha. Agora mesmo ela estava aqui, queria participar da live, porque ela quer Com fazer tudo certeza. junto. Ela vai para o consultório junto, ela participa de tudo. Então ela fala assim, quando eu falo assim, não, agora é de adulto, ela fala, como assim? Como? Ela Eu ama não participar participo de de tudo. tudo que é de adulto. É assim mesmo. Que fofa, viu? Muito fofa. E aí, você já vai pensando em ter o próximo ou é só ela? Ah, acho que vai ser só ela, viu? Ah, é? Vamos ver o que Deus tem pra gente. Olha só. Nada, tem que ajudá-la, colocar um irmão para ela, tal, entendeu? Vamos ver, vamos caminhar É e ver o que Deus vai. importante, você não sabe como é importante. Olha, é no Tá falando aqui um futuro que pouquinho. você vai saber como é importante, viu? Não, com certeza, o Então é irmão, melhor você eu acho resolver muito. agora. Ah, E olha só as pessoas entrando, Cláudia. isso aí, ó, Shirley, Fono, minha colega do consultório, minha amiga. Aí, tá vendo? Vão entrando as amigas, E vão sejam entrando as bem-vindos. alunas, né? Com Isso, isso a gente vai fazendo um grupinho aqui para conversar. Olha lá. isso, esse assunto Boa, delicioso. Eu não é? amo falar método E eu, Elisei e e eu marketing. não sei, que você gosta. E E você, Cláudia, tem Magda, como tá tudo você bem? ficar um pouquinho mais clarinha aí? Você tá um pouquinho escura. Deixa eu ver aqui se eu sei resolver isso. Não cutuca muito que o negócio dá errado, mas É, deixa eu ver aqui se melhor. Acho que eu não ó, resolvi, não. não, mas acho que melhorou um pouquinho. Acho que você ficou Melhorou? um pouquinho mais clarinha. É. Dá uma sensação que você tá no escurinho, assim. Não sei se é porque eu tô no claro ou você tá no escurinho. Deve ser, não sei se é a luz do celular, porque a luz é que eu tô embaixo da luz.
embaixo da luz, né? Bom, talvez esteja bom e eu que não esteja vendo. É porque é muita coisa escrita também onde você tá, né? Deixa eu ver se eu consigo lugar. aqui, ó, ligar uma... Ah, então tá, mas ó, o Diogo falou que tá claro. O Diogo falou que então tá claro. Então, joia. Então deixa, não vamos mexer que atrapalha, né? Isso. Essas lives são sempre uma surpresa, né? Não é verdade? Então vamos lá. Olha, eu vou buscar aqui, eu vou apresentar para vocês a minha convidada, que é a fonoaudióloga Cláudia Freitas Soares de Moura, vulga Claudinha. Eu preciso falar Cláudia. Se eu não falo Claudinha, não é a mesma pessoa, né? Com especialização em motricidade orofacial e voz e um mini MBA de marketing aplicado à saúde, aluna minha do aperfeiçoamento, organizadora dos meus cursos em Belo Horizonte. Tem que botar tudo isso, né, nesse currículo, né? Tem, claro, claro. Minha aluna que virou amiga. Que honra. Há quantos anos, Cláudia? A gente tem que fazer essa conta assim. 15, 16, na verdade, 17, uns 17 anos. Magda, na verdade, que eu te acompanho é desde a criação do método. Né? Porque é o tempo que eu tenho de formada, né? E, na verdade, eu me lembro exatamente, então, por isso eu sempre defendi muito, né, a questão do pioneirismo, da criação, porque logo que eu me formei, eu ouvi falar de fonoestética e eu já comecei a te acompanhar pela internet, né? Eu tinha muita vontade de fazer os seus cursos, na época era sempre os cursos de final de semana ainda, né? E assim que você montou a especialização, o primeiro curso, né, de especialização em MO com ênfase na fonoestética, eu fui para São Paulo para fazer o curso, né? E foi quando a gente se conheceu e começou essa história, realmente, esse envolvimento todo, né, com a fonoestética, que é algo que eu sempre acreditei. Foi em 2005, né? 2005, exatamente. Em 2005. 2005. Né? E eu sempre conheci o método MZ como você começou a colocar com todas as atualizações, com todos os crescimentos, mas sempre se mantendo fiel, né? A proposta, as premissas, né? Do método. Então, é algo que é muito fácil da gente falar quando a gente fala do marketing, da delicadeza do marketing na fonoestética, é porque realmente é muito, muito fácil. É algo conhecido, né? Agora você tem que me apresentar, né? Para os seus conhecidos, né? Bom, gente, dispensa apresentar a Zorzella, fonoaudióloga, criadora do método MZ de fonoaudiologia estética, né? Pioneira na área, ela criou a área da fonoaudiologia estética através do método, com muito estudo, dedicação, responsabilidade, né? E está ali fazendo a história do método, que já é internacional, né? Há muitos anos, né? Mas fazendo história realmente com muita credibilidade e confiança, né? Através aí de um trabalho sólido, né? Que vem sendo enriquecido a cada ano. E quando eu tenho assim, a graça de ter pessoas perto, me ajudaram a pensar alguns aspectos, né? E também sempre me apoiaram. Então, assim, fica mais fácil esse caminho, né? O duro é quando eu me deparo com tudo que é o contrário, né? Então, aí é mais complicado, né, Cláudia? E a gente sabe que não é uma caminhada fácil, né, Mari? Hoje, sabe, eu estava dando uma entrevista para uma aluna de faculdade, assim, tipo, segundo, terceiro semestre, né? E ela estava me fazendo uma série de perguntas e eu mandei uma série de áudios para ela, explicando o que era o trabalho, como era o trabalho, como tinha sido. Ela me perguntou quanto tempo você tem de carreira, né? Aí eu estava fazendo umas contas. Aí eu falei para ela, nossa, são 38 anos como fonoaudióloga, né? Fono. E como fono, né? E
23 de ter criado o método. E ela falou, o que você tem que saber, como é que você tem que onde você tem que se apoiar para fazer a fonoaudiologia estética. Falei, olha, primeiro que são 38 anos clínico, né? Então, assim, de um conhecimento da clínica no dia a dia e tal. Mas depois, o mais importante, eu sou especialista em motricidade orofacial, como você, né, Cláudia? A gente tem um conhecimento prévio da motricidade orofacial, não é que apareceu a fonoaudiologia estética assim do nada, né? Foi necessário esses 15 anos de muito trabalho, eu já ministrava cursos de motricidade quando, né, apareceu, assim, veio através de um trabalho na minha vida a criação da motricidade orofacial, mas da fonoaudiologia estética, né? Mas eu falei para ela, sem a motricidade, sem o conhecimento, sem as concepções, sem você gostar, porque tem isso, né, Cláudia? Tem gente que fala, eu quero fazer estética, mas eu não gosto. A gente não gosta. Como é que a gente vai trabalhar com na fonoaudiologia estética? Porque, na verdade, né, Cláudia, as pessoas, elas gostam de tirar a fonoaudiologia da frente. Sim. E falar estética. Daí, então, dá até para não gostar de motricidade orofacial, né? Mas é justamente o contrário, né? Precisa gostar, precisa saber, precisa conhecer, precisa aprofundar para aí, então, oferecer a fonoaudiologia estética, que de estético só tem os resultados, né? Exatamente. É o que eu ia falar. É sempre bom a gente reforçar que a gente está falando de fonoaudiologia com resultados estéticos, né? E não de um novo tratamento estético, né? Como as pessoas associam muitas vezes. E daí a aluna me perguntou assim, como é o mercado de trabalho? Quais são os empregos? Aí eu falei assim, olha, deixa eu te dizer, nessa área não tem emprego de fonoaudiologia estética. Existe um tratamento clínico, se você é uma fonoaudióloga clínica e você vai trabalhar ou na sua clínica ou numa clínica multidisciplinar com outros profissionais, e aí você vai fazer parcerias, e aí você vai receber paciente, enviar paciente, mas não existe emprego, né? Sim, não existe emprego nessa área, né? Exatamente. É sempre uma área promissora, mas existe um perfil profissional para atuar nessa área. Né? Não, a gente não tem um emprego. Vaga para fonoaudiólogo, fonoaudiologia estética. Abriu-se uma vaga. Uma vaga para fonoaudiólogos estéticos, né? Isso. Então, nunca vi em todos esses anos. Nunca, né? Não. E, então, assim, na verdade, muitas pessoas não conhecem, dependendo de onde você está fazendo a sua faculdade, pouco se ouviu falar, né? E assim, não é mesmo uma área para você ter como uma matéria da faculdade, né? Ela me perguntou assim, algo sobre os pacientes, os requisitos, e eu falo, o que se tem, como se tem que se estudar muito, né? Aí eu falei, nossa, tem que estudar muito, sabe por quê? Porque nós vamos ter pacientes, na verdade, pacientes, assim, numa idade em que eles são muito exigentes, eles perguntam tudo, você tem que conhecer toda a musculatura, você tem que explicar de onde veio a ruga, você tem que explicar o que está acontecendo, eles não vão colocar o rosto, né? Oferecer o rosto, sem saber se você sabe. Então, assim, precisa de muito estudo mesmo, né? Sim. Sim, e na verdade, assim, o conhecimento que a gente adquire com esse estudo da fonoaudiologia estética, ele faz uma via de mão dupla, né? Porque eu sempre falei isso para você, a minha motricidade orofacial, ela nunca mais foi a mesma depois que eu aprendi a fonoaudiologia estética, método MZ, né? Então, é uma via de mão dupla, a gente precisa de um conhecimento prévio, a gente precisa gostar da área, atuar nessa área para ter todos os raciocínios necessários, né, para chegar aos resultados estéticos. Mas depois que a gente conhece isso também e traz isso para a motricidade orofacial,
o nosso tratamento é reduzido, os resultados são mais duradouros, né? A gente tem todas aquelas vantagens do método MZ dentro da área da motricidade orofacial, né? Então, é uma via de mão dupla que requer, sim, muito estudo, né? Não dá mais para ser como antes, né? Sim, a sua exatamente. Clínica de motricidade orofacial acaba sendo completamente envolvida pelos conceitos do método MZ. E você sabe que essa semana, na sexta-feira, eu dou... Agora vai ser de terça, mas na sexta eu dou aula para umas alunas da Itália que fazem um trabalho de nível 2 comigo. E uma delas comentou isso. Ela falou assim: ai, os meus pacientinhos do consultório estão uns MZ maravilhoso. Eu falei: como assim? Não estou entendendo. Ela falou: ai, eu estou fazendo um monte de coisa, que você ensina, eu estou fazendo lá na minha clínica. Eu falei: nossa, que maravilha! Se isso já te adiantou para isso, né? Olha que beleza. Sim. E outra coisa, quando a gente está usando na clínica e usa o argumento do resultado estético, a adesão ao tratamento também muda completamente, porque todo mundo quer um resultado estético, né? Não é verdade? Não, e assim, os meus pacientes adultos, que trabalham articulação, que trabalham expressão, que trabalham motricidade orofacial, eles falam: olha, você coloca aí, né? Você coloca aí o MZ também. Eu quero me beneficiar não dá para separar. Né? Não dá para separar, né? Então, essa é uma coisa muito... interessante, né? Isso que você falou é isso mesmo. Eu falo que né? Então, ao invés de AC e DC, antes do MZ e depois AMZ e DMZ. Na motricidade orofacial. Humildemente. Claro. Mas e isso faz todo sentido também, Magda, quando a gente pensa na questão assim, dos recursos terapêuticos, né? Quando a gente pensa também na questão da simplicidade da prática, né? Do que traz o resultado da fonoaudiologia estética, e quando a gente pensa no próprio marketing, né? Porque quando a gente fala do marketing relacionado aí à fonoaudiologia estética, para mim é muito fácil falar, porque o marketing é algo que eu acredito que a gente usa para, desde a criação do produto até a apresentação e posteriormente a manutenção, a gente poder falar daquilo que a gente acredita, né? Diferente de muitas linhas que seguem, de muitas teorias que tem aí, mas a proposta é essa: é nós termos um produto ou serviço que atenda a uma determinada necessidade, que satisfaça a um tipo de desejo, que tenha um público específico para isso, né? E seguindo todas as regras ali, todas as etapas para fazer um marketing correto, a gente vai estar oferecendo algo que a gente acredita que realmente traz um benefício para um público interessado. Então, quando a gente une isso à fonoaudiologia estética, ao método MZ, que é um serviço, né, que foi criado a partir de uma demanda, quando a gente conhece a origem e assim, ninguém passa por você, nenhum dos seus alunos, né, dos seus pacientes, ninguém passa por você sem conhecer a origem do método. Então, a gente sabe que ele começou ali na motricidade orofacial, que você identificou uma demanda, que você fez uma pesquisa com relação ao público-alvo e que você sempre defendeu isso dentro da fonoaudiologia, como uma atuação fonoaudiológica. E aí a gente consegue unir as duas coisas, né, fazendo um caminho comum, um caminho de apresentar o método como ele realmente é, né, como um serviço que oferece um benefício a uma determinada demanda com qualidade. E isso vem trazendo a credibilidade que ele tem. E assim, como é difícil, né, você assim, conseguir seguir essa linha, né, mas se manter nela, perseverar nela, em todos os sentidos, né?
E assim, e ensinar isso para os seus alunos, tal, e muitas vezes mais difícil ainda é você ver que os alunos assim, saem do caminho e se rendem às tentações, mesmo depois da gente ter ensinado, falado, explicado como uma área assim que tem esse nominho estética junto, como ela é delicada. E por isso, assim, o nome da live, né? A delicadeza do marketing na fonoaudiologia estética. Primeiro, porque é uma área nova, né? 23 anos, tem gente que não conhece ainda. É uma área nova, né? Vamos combinar. Aí, depois, por quê? Porque existem procedimentos estéticos que são invasivos e que são diferentes daqueles que a gente propõe. E daí a gente propõe uma coisa que é natural, que é fisiológica, né? Que é funcional e que é toda, assim, como eu vou dizer, delicado no sentido de que a gente vai ao paciente, a gente precisa avaliar o paciente, a gente precisa conhecê-lo muito bem e oferecer um tratamento que é único para ele e tal. E que não e que a gente então não pode fazer um marketing oba-oba, assim, sabe? Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala da delicadeza, é porque nós estamos falando de um serviço que tem toda uma delicadeza, né? Nós lidamos com algo que é muito particular, que é muito pessoal, é algo que eu sempre coloquei assim, valorizando muito no MZ, que é a valorização da beleza natural. Então, nós não estamos oferecendo um procedimento invasivo que prometa um resultado milagroso, uma mudança radical, não é? E quando a gente fala do MZ, a gente fala disso, né? De exaltar a beleza natural, né? De valorizar a beleza natural. Então, nós sabemos que, muitas vezes, nós vamos ter aí algo que desagrada, né, na face de uma pessoa, que ela não está satisfeita e que está sendo causado por uma função desequilibrada, por um uso muscular inadequado. E é com isso que nós vamos trabalhar, né? Nós não vamos trabalhar ali com cosméticos, com equipamentos, com procedimentos que vão prometer um resultado, às vezes, instantâneo, né? Não desmerecendo os tratamentos estéticos, não. Fazendo é necessário a gente saber diferenciar isso. E aí o que aconteceu, né, que as pessoas, e que acontece ainda muitas vezes, que as pessoas não souberam dar esse devido valor, tratar com essa devida delicadeza o marketing, é justamente numa ansiedade de oferecer um resultado estético que às vezes nem as pessoas sabiam onde ia chegar, né? As pessoas que estavam oferecendo aquilo. Então a gente sabe que lá no momento da criação da fonoestética como área, né, da motricidade orofacial, a gente viu, né, e passou por muitas discussões nos conselhos, né, e entre os fonoaudiólogos, porque as pessoas estavam oferecendo milagres, chamando de fonoaudiologia estética procedimentos que já existiam em tratamentos estéticos e que eles começaram a se apropriar, né? E que não era isso, não foi isso que foi criado, que foi proposto, né? Então, isso fez com que entrasse muita confusão, né? E a minha visão é de que o método MZ, ele se estabeleceu cada vez mais, se mantendo fiel, né? Se mantendo realmente fiel à proposta, às premissas iniciais ali, tem alcançado o mundo por causa disso, porque é o diferencial. E cada vez menos essa mistura, essa confusão, vai trazendo chances de sucesso. Então, essas coisas que não estão muito claras, né? Uma divulgação que é apresentada de uma forma ali bagunçada, ela não deixa aquele tipo de trabalho se estabelecer. Então, por exemplo, a semana passada eu soube de um exemplo que me deram, né? De uma aluna minha na Itália, mas assim, ela foi aluna uma vez, né? Nem o nível 2 ela não fez, mas enfim. É aquela pessoa que faz um curso e já, né? Entendeu? Já sabe tudo. Bom,
E daí ela tem feito um marketing, assim, que aparece... assim, tipo, agora todo mundo virou blogueiro, né? A internet agora... todo mundo é blogueiro. Ela deu voz, a internet deu voz para todo mundo, né? Aí, se você não está muito seguro daquilo que você acaba caindo nessa história de vamos ser artista, né? Vamos fazer umas coisas assim que os artistas até fazem mesmo, né? Porque faz parte do perfil e do jeitão. Bom, e aí ela aparece, ela fazendo uma pose assim, ela, um produto que é um creme e mais um produto que é como se fosse um estimulador de rosto, não sei exatamente o que é, né? E a gente ficou conversando sobre isso no curso, que elas me mostraram a foto, e a gente ficou, eu falei, o que vocês acham disso? Então, elas foram colocando, as minhas alunas, que acham que foge completamente da nossa área, né? Que credibilidade tem um fonoaudiólogo que oferece creme? Ou seja, ele já saiu da área dele, né? Ele já está dizendo, olha, eu já estou me apropriando de algo, ou então estou me unindo a uma linha de creme para eu vender junto com eles o creme. Então, assim, já comercializou aquilo, né? E daí, como o meu trabalho, ele assim, também não é... O funcional não é totalmente de excelência, eu já me ligo a esse outro aparelhinho aqui, que assim, eu não sei, você já me viu, você já me viu fazendo assim, olha, eu e meu massageador? Alguma vez eu fiz uma... olha, eu e a placa. Assim, fazendo uma divulgação estanque, né, do trabalho. Nunca. Não. Porque não faz parte, né? Porque isso que a gente usa é algo interno da terapia, é para quem vem, né? Para quem vem, que tem que conhecer o trabalho, e a gente vai oferecendo devagar, tem esse material, tem esse material. Agora, o sério nisso tudo é que quando você fica blogueiro de uma profissão da saúde, né? Você muda o seu perfil e você muda a sua responsabilidade, não sei. Eu tenho isso para mim, né? O meu objetivo, e o seu também, eu sei que é divulgar de forma institucional uma área que até hoje precisa cada vez mais ser conhecida, né? Sim. Mas evitar ao máximo qualquer tipo de confusão, né? Sim, Na verdade, o nosso maior desafio, Magda, e eu acho que é aí que as pessoas se confundem muito e acabam buscando outros recursos, misturando muito as coisas, é porque o nosso maior desafio é que nós não trabalhamos com um produto, nós não trabalhamos com algo palpável, né? Nós trabalhamos com um serviço. E os resultados, eles são muito individuais, né? É o que incomoda a cada pessoa. Nós não temos como fazer uma exposição dos nossos clientes na internet, né? Nós não temos... Porque se ela está ali porque algo desagrada, ela não quer expor aquilo que desagrada, né? Na maioria das vezes. Então, isso é uma questão de respeito com o cliente. E aí, nós não temos algo palpável. O que nós temos para divulgar o nosso serviço é a credibilidade, né? É passar credibilidade. Então, e essa credibilidade nós passamos com o conhecimento que nós temos. Então, quando você falou, às vezes está um pouco superficial, às vezes é uma inexperiência, ou às vezes, como a gente falou aqui, tem que gostar da área, tem que acreditar. Às vezes falta isso. E aí você vai buscando muita coisa, mistura, quer mostrar, existe uma ansiedade em mostrar o resultado, as pessoas precisam ver esse resultado para elas me buscarem, né? Então, acho que a nossa dificuldade, ela está muito nisso, da gente oferecer um serviço, né? Ele não é palpável, né? Mas a partir do nosso conhecimento, da credibilidade, nós vamos conseguir passar isso. Então, hoje, por exemplo, quando a gente tem o método MZ, a gente tem o seu nome, a sua marca, né, que já foi criada, estabelecida, as pessoas já
procuram, você sabe disso, pessoas já me procuraram porque te procuraram em São Paulo e era para um tratamento em Belo Horizonte. Então, assim, elas queriam realmente aquilo que o método propunha, né? Mas a gente consegue fazer isso com trabalho, como, né, quando os clientes chegam até nós por indicação. Eles não viram o resultado do nosso trabalho, eles ouviram sobre o resultado. Agora, você sabe que quando os pacientes vêm e eles são muito estéticos, tem pessoas que são muito estéticas. Só esses pacientes que são muito, muito, muito estéticos é que eles me pedem, eu preciso ver os seus resultados. Eu preciso ver se eu vou alcançar, assim, que eu vou delinear a minha mandíbula ou que eu vou abrir meus olhos. Eu falo, olha, eu posso até te mostrar alguns casos, mas é tão particular e depende tanto da sua mão e depende tanto do seu esforço pessoal, da sua perseverança, das suas características, né, de personalidade. Agora mesmo, antes da gente entrar, eu estava finalizando um curso de nível 1 com o Chile. Pode ser até que as meninas estejam aí. E a gente fez uma revisão importante das síntese e tal. E eu, no começo, perguntei, e aí, como é que vocês estão bem? Vocês estão fazendo? Vocês estão com dúvida? E elas me falaram, eu queria fazer mais, mas aí eu consigo fazer uma vez por dia e tal. E eu falei, então, meninas, é assim, eu ensino, eu mostro para vocês o caminho. Vocês têm que conseguir se organizar, gente. A gente toma banho, a gente escova o dente, a gente se veste, a gente tem hábitos e a gente precisa organizar a nossa vida. Tem que ter um momento para de manhã, sim, tem que ter um momento. E aí uma delas falou, olha, como a minha vida de manhã é mais tranquila, eu tenho feito a síntese completa de manhã. À noite, como a minha vida já é um pouquinho mais agitada, eu faço a sessão 7. Eu falei, olha só que maravilha, olha só que bacana. Ela falou, só não acrescentei os materiais ainda. Eu falei, não, aí não dá. Você tem que acrescentar os materiais são muito importantes. E aí, assim, isso tudo para dizer, a maior parte das pessoas entende o que a gente explica, mas tem alguns que precisam dessa coisa de produto, sabe? Que não é, né? Sim. Porque é o serviço, e aí, não o produto. Sim, e aí a gente entra num ponto importante, que a gente conversa isso muito com as alunas no curso, né? Que é a respeito do público-alvo, né? A gente vai conseguir passar essa credibilidade e a gente vai conseguir atingir o cliente. Só voltando aqui, quando você falou do cliente que precisa ver um resultado, quando a gente conhece o trabalho, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe que lá para a terceira sessão a gente já está mostrando o resultado para ele. Ele já vai conseguir ver esse resultado nele, né? Então a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo para que o cliente acredite nisso, né? Porque é assim que nós vamos conquistando o cliente. Mas a gente também... E a segurança, só um minutinho. A segurança, seguro que você vai falar. A segurança depende de você ser um terapeuta que conhece o trabalho. Sim, se você também tem dúvida, você não vai passar essa segurança. Por isso que quando eu falei para a aluna aí você hoje, vai buscar o creme. Eu falei para a aluna que estava me entrevistando, né, que é ainda aluna de faculdade. Eu falei, então, você precisa fazer uma imersão muito grande. Quando você for estudar, você tem que estudar um bom curso. Você tem que entrar dentro desse trabalho, porque você tem que ter total segurança, senão o paciente não vai crer. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente conhece esse trabalho, como você estava falando, você tem que colocar isso na sua rotina, você tem que praticar, você tem que se dedicar. A gente conhece também o público-alvo, né? A gente sabe quem é o cliente que vai ter resultado com o nosso trabalho. Né? Por quê? Porque ele precisa ter uma dedicação, né? Então, quando a gente conversa sobre o local de atendimento, a gente conversa também, né, sobre essas questões de que eu posso atender num salão de beleza? Você acha que o público que está no salão de beleza é aquele que está disposto a se dedicar como o método pede? Porque a gente vai no salão de beleza para que alguém faça algo na gente, né? A gente sempre coloca isso. A gente vai no salão de beleza para que alguém mexa no nosso cabelo, para que alguém nos maqueie, para que alguém a gente cuide da nossa pele.
A gente é completamente Exatamente. passivo nesse instituto. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Agora, então, assim, nós temos lá os clientes que estão preocupados com a estética? Temos. Né? Ah, então eu vou ficar cheia de cliente? Talvez sim, inicialmente, mas eu posso ter depois muitos clientes insatisfeitos, porque eles não vão se envolver com o trabalho a ponto de ter os resultados que a gente propõe, né? Então, é exatamente isso que você falou. O cliente, ele é ativo no processo. Então, a gente tem que conhecer o que a gente está oferecendo, né? Para que a gente possa já não pode ter resultado de sucesso. Não só ativo, como é terapêutico, né? E assim, não é nada estético, como é, por exemplo, no Instituto de Beleza, pelo amor de Deus, né? E então, assim, daí as pessoas precisam logo entender, né, que é um trabalho terapêutico, clínico, de saúde, que é feito numa clínica, né, num consultório, que não tem nada a ver com estética por estética, né? Por quê? Porque é um tratamento funcional, estético são os resultados. E isso, às vezes, é difícil até para o fonoaudiólogo entender, né? Ele fica com dificuldade de entender isso. E aí o paciente, quando você tem muita segurança de explicar, ele entende, ele compra a ideia e fala, vamos lá, vamos trabalhar. Né? Eu lembro, Magda, eu não sei se você lembra disso, mas quando eu fiz essa relação aí na primeira vez do marketing com a fonoestética, foi lá no curso da especialização, quando nós estávamos num coffee break lá conversando sobre as ideias para os trabalhos de conclusão, né, do curso. E aí a gente sempre entrava nessa conversa das misturas, das apresentações erradas, né, e tudo. E a gente não lembro em que estágio do curso que a gente estava, mas já era tão claro para mim a proposta do método, que eu lembro que eu falei assim, gente, mas isso só é feito porque as pessoas não têm o conhecimento de como é e de como apresentar isso. Porque eu fiz esse link da fonoestética com os passos do marketing, né? Então, de imediato, eu pensei nisso. Eu falei, se você sabe o que você tem para oferecer, se você conhece o seu público-alvo, se você sabe onde você vai oferecer. E aí vem as outras questões. Qual o valor que você pode colocar nisso? Né? Qual vai ser a forma de apresentação desse trabalho e tudo. Então, a gente vai caminhando sempre a partir do que a gente conhece. Né? Então, conhecer o que está oferecendo é fundamental. E diferencial você tem para poder oferecer esse trabalho, né? Sim, exatamente. Como você vai deixar tudo muito, muito com a cara do MZ, né? Agora, as pessoas, às vezes, têm uma vontade de pular etapas. Então, elas querem crescer rapidamente, divulgar rapidamente, aparecer rapidamente, né? E hoje eu estava, a aluna que me entrevistou, né, da faculdade, ela falou assim, quais são as facilidades, as dificuldades para o profissional no campo de trabalho? Eu falei assim, igual a todas, em todos os campos do trabalho. Se você não tiver determinação, perseverança, se você não lutar por aquilo que você deseja e ficar sentado esperando, ou jogar na internet uma divulgação que você acha que vai ter muitos cliques, então daí nada vai dar certo, né? Então eu falei para ela, se você acompanha meu Instagram, você pode ver que todo dia tem uma divulgação. Todo dia eu falo, de alguma forma, eu falo sobre o método MZ. Eu podia estar sentada já, cansada, depois de 23 anos, depois de ter criado a área, depois de ter levado para 25 países, depois de ter capacitado, eu não sei o número de fonoaudiólogos. Eu não tenho mais essa conta. Meu marido que sempre fala, Magda, vamos fazer conta? Eu falo, é impossível. Eu não tenho mais essa conta, né? E eu podia sentar e falar, cansei. E eu não canso. Por quê? Porque eu persevero na divulgação, eu persevero em fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho, se encantem por ele, tanto o fonoaudiólogo quanto o paciente, né, que vai se interessar. Então, assim, achou que é dificinho, desiste. Né? É verdade. O que tem de fácil nessa vida, né?
Todo dia você tem que pedir a graça nada. da perseverança, que eu possa continuar, que eu possa crescer. Deus me ajude a criar, né, um caminho para que todos possam se beneficiar desse trabalho. Todo dia, né? É verdade, é verdade. E assim, como você falou, é como qualquer área, né? A gente está falando da fonoaudiologia como um todo, né? A fonoaudiologia estética, ela é uma área da fonoaudiologia. Mas o primeiro passo, se há bom senso, né? É o primeiro passo para se fazer uma divulgação adequada. Principalmente, como você falou hoje, quando as pessoas anseiam por cliques, quando existe uma facilidade de serviço muito grande, né, na internet. Então, é muito importante fazer esse marketing, fazer todo e qualquer tipo de divulgação com responsabilidade, né? Lembrando que quando nós falamos de marketing, nós não estamos falando só da divulgação. Hoje, todo tipo de apresentação é muito fácil, mas é uma coisa também que eu sempre bato na tecla. Nós estamos, quando falamos do MZ, por exemplo, apresentando um produto, né? Que na verdade, ele é um serviço, mas que ele foi criado e tem a sua criadora batalhando por ele há 23 anos, como você falou, todos os dias, tendo a preocupação de manter o método em evidência, mas sem uma propaganda apelativa, sem uma divulgação, né, que só quer ali atrair curiosos. Então, assim, não é fácil, né, seguir esse caminho de criar, executar, né, no nosso caso, que não somos criadores, mas receber, zelar por esse trabalho, executar e apresentar. Essa palavra zelar é uma coisa muito boa que você falou. Esse zelar, né, é que tem a ver com essa delicadeza, né? Porque assim, as pessoas recebem esse trabalho, por exemplo, em cursos, pronto, investigado, lapidado. Sim. E eu faço isso, né, que você sabe, para ensinar direito, para as pessoas aprenderem, para elas levarem para os seus pacientes. E, de repente, existe algumas que dá um clique, assim, fala, não existe a Magda, eu vou fingir que ela não ensinou, e agora esse trabalho vai ser outro, vai ser o meu método, entendeu? E eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou esquecer a aula de ética que a gente tem com a Thelma. Eu vou esquecer a aula que a Claudinha deu de marketing. Não, eu fiz o curso, mas eu vou fingir que não. Entendeu? E eu tenho muitos casos. Tenho os casos fora do Brasil. Sabe, eu tenho um caso muito recente que a pessoa saiu do meu aperfeiçoamento. Você não tem noção, Cláudia. Ela está dando curso de aperfeiçoamento. Ela não tem experiência, ela tem zero experiência clínica. Zero, porque veio a pandemia, e aí na pandemia ninguém trabalhou, né? A não ser quem passou para o online, quem tinha experiência para poder passar para o online, porque não é fácil passar para o online. Hoje eu falei para aquela aluna que estava me entrevistando, por sobre os meus 23 anos de criação e desenvolvimento dessa área, eu pude adaptar, né? E também por sobre os meus 38 anos de formada, que eu consegui fazer essa terapia, atingir o paciente do outro lado, com toda experiência como professora, como mestre, como uma pessoa que dá aula, sim, diariamente praticamente, né? E que então consegue passar essa mensagem que o outro vai entender e eu vou corrigir. Tem tudo isso, né? Não é assim que você ensina alguém que está do outro lado, né? E como isso foi maravilhoso. Eu tenho que dizer que foi uma experiência brilhante. Tanto que eu comecei a dar curso para as minhas alunas MZ de como trabalhar online, né? Mas veja... eu dei muito curso durante eu dei muito curso durante a pandemia de como trabalhar no online. Eu tenho já o PowerPoint pronto de como trabalhar no online e tal. Porque as minhas alunas começaram a me perguntar, Magda, como é que eu vou fazer isso? Como é que você, né? Como é que vai ser e tal. E deixa eu ver se eu volto onde eu estava. Então,
Então, veja, a responsabilidade disso também, né? De você trabalhar nessa nova estrutura aí e assim, dando proteção ao meu paciente, como eu hoje falei também lá na entrevista. Eu ainda não voltei no presencial e eu não sei quando isso será. Por quê? Porque, ao contrário do dentista, por exemplo, eu não posso, eu tenho que tirar a máscara presencial. Eu tenho que fazer no paciente, mesmo que seja com luva, mas eu vou fazer, aí eu vou ter que ficar tirando luva, pondo luva de novo. Eu vou ter que tirar a luva e fazer em mim. Veja que situação. Ou então tira a luva, passa álcool, faz em mim. Não é fácil. Não é razoável. É complicado. Não mesmo. Então, para a segurança do paciente, para a minha segurança, eu vou continuar online. E outra coisa, né, Cláudia? Você tem que ter essa habilidade no online, porque eu estou trabalhando com pessoas de Portugal, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, com pessoas da Itália. Eu tenho sido procurada por pacientes agora de todo lugar. Sim, né? Exatamente. Porque exatamente. Abriu, né? Abriu essa possibilidade, né? Do ponto de vista clínico, muito, e do ponto de vista dos alunos. Por exemplo, o meu aperfeiçoamento, esse de agosto, eu não tenho brasileira. O aperfeiçoamento de janeiro, o aperfeiçoamento de fevereiro desse ano, eu tenho 3 brasileiras. 3 brasileiras. O resto são todos os países, dos mais variados. México, Espanha, Costa Rica, Equador, sabe? São coisas assim maravilhosas. E a responsabilidade por ensinar online, como não é fácil isso. Né? Sim, sim. Né? Mantendo a qualidade, mantendo todas as características. Dá um frio na barriga quando a gente pensa nessa questão da responsabilidade que a gente quer passar, né, para o outro. Então, será que ela está entendendo como deveria? Será que ele está recebendo como deveria? Quando a gente está, por exemplo, numa aula presencial, a gente tem uma possibilidade de debater mais sobre um determinado assunto, né? E entender essa questão da responsabilidade na divulgação, como você falou, que a gente quer colocar lá no curso, né? E que às vezes a pessoa sai fazendo uma coisa completamente diferente. Não, e o pior, né, Cláudia, é quando a gente tem certeza que a pessoa entendeu. Que é em outra língua, mas que você se esforçou, você explicou, ela veio presencial, você contou, ela disse sim. Se tivesse uma prova, ela tirava 10. Aí ela volta para o país dela e fala assim: não existe, vou fazer o que eu quero, entendeu? E se você vai orientar o jovem hoje em dia, Cláudia, eu não vou generalizar, né? Mas o jovem hoje em dia tem dificuldade com regras, né? É verdade. Ele cria as próprias regras, tipo, não quero saber disso, então vou fazer do jeito que eu quero e você não tem nada a ver com isso. Então, assim, já escutei muito isso de aluna que eu quero ajudar, né? Eu quero orientar, eu tenho anos de experiência, né? Eu sei que, e você sabe, né, Cláudia, que esse marketing mal feito pode te tirar completamente a credibilidade. Não adianta ter cliques, você tem que ter paciente que te procure, você tem que ter aluno interessado em curso sério, não é verdade? Mas você falou exatamente o que eu ia falar. O que eu penso sobre isso, né, de toda essa caminhada que a gente vem aí batalhando pela fonoaudiologia estética, o que eu vejo é que essa busca desenfreada por novidades que misturam, que trazem, e por divulgação, por aparecer, às vezes, antes da hora, né, sem ter um domínio do que está fazendo, o entusiasmo, às vezes, faz com que muitos trabalhos nessa área não se estabeleçam, né? E não se solidifiquem realmente, né? Então, essa foi a nossa preocupação lá no início, quando estava sendo criada a área, que o nosso receio era que o quê? Que aprovasse tudo quanto era tipo de procedimento estético dentro da fonoaudiologia,
procedimentos para os quais nós não tivemos formação na fonoaudiologia, né? E que depois a área caísse em descrédito por causa disso, né? Porque a gente não conseguiria oferecer os resultados que estavam sendo propostos ali, né? Mas o que eu vejo, e que eu acho que isso é para qualquer área, né? E em qualquer área da nossa vida, em qualquer área de atuação, em todas as áreas da fonoaudiologia, é que quando você tem compromisso, responsabilidade, o zelo que a gente estava falando aqui, o respeito ao que é do outro, né? Ao que foi criado e que chegou na sua mão para que você possa também desenvolver um bom trabalho através daquilo, né? É com esse comportamento, com essa conduta que a gente também vai se estabelecendo, né? Aí cada um vai ter o seu lugar, vai ter o seu papel, a sua importância, né? Na profissão aí e na vida dos seus clientes, né? E aí, sabe, experiência e assim, de vida, a gente não passa, né, Cláudia? A gente vive. E então, às vezes, é necessário tentar dar uma orientada e se a pessoa não aceita, você lava as mãos, né? Eu faço tudo que eu posso para ajudar os meus alunos, para colocar essas, para falar para eles, olha, não é bem desse jeito, não se exponha, não trate o marketing como se fosse um shampoo, né? Então, mas isso é uma questão também de geração e de momento, esse relacionamento com as fake news, né? Essas coisas todas que acontecem. Cada vez mais a gente tem que ter cuidado, né, com as propostas, né, com o que atrai nesse mercado, né? O mercado ele vai mudando, mas a gente tem que manter uma essência, não é verdade? Então, cada vez mais a gente tem que ter cuidado, tem que ter discernimento. Aquilo que nós sempre falamos no curso, né? Eu não vou demonstrar o método num programa de televisão, eu não vou expor um paciente, né, para fazer um antes e depois aí. Não vou ficar fazendo videozinho de coisas estanques e colocando no Instagram, no Facebook. Olha, hoje eu vou ensinar uma coisa, um movimento X, que isso vai tirar sua ruga. Um movimento num determinado lugar. Totalmente estanque, totalmente fora da nossa concepção de trabalho, né? Totalmente assim, nada a ver com a avaliação que a gente tem que fazer, o compromisso com aquele paciente, sem conhecer como ele fala, como ele chora, como ele ri, como ele mastiga, como ele engole, onde está a língua, como ele abre os olhos, como ele fecha os olhos. Nada. Eu vou te ensinar, olha, um movimentozinho X. E aí tem gente que vê e faz ainda por cima. Isso aí passa vai fazer mal, né? Isso passa pela responsabilidade. Quando nós sabemos que a gente faz uma avaliação individual, que a gente tem um plano de tratamento personalizado, se a gente sugere esse tratamento, né, ou demonstra um movimento como um tratamento, como uma solução para um problema na internet, a gente não está sendo responsável com o que a gente oferece, porque a gente sabe que aquilo não vai agir da mesma maneira para todas as pessoas, né? A questão da responsabilidade, né? Tão sério isso, né? É tão sério a questão da responsabilidade. E olha, antes não existia, né, Cláudia? Não existia esse negócio de Instagram, Facebook, né? O que acontecia logo no começo é que eu era convidada para ir na televisão, eu ia na rádio, as pessoas faziam entrevista comigo, vinham fazer entrevista para colocar no jornal, né? E intuitivamente, eu nunca expus nem trabalho, nem paciente. Eu dizia, olha, se você quer que eu explique, eu explico. Se você quer escrever coisas, eu falo e você escreve. Ah, mas a gente tem que tirar foto, a gente tem que ter paciente. Bom, se for para tirar uma foto parada, eu tiro. Se for para eu fazer a careta para te mostrar como é que é a ruga, eu faço. Mas
é a questão do bom senso, né? Que se você tem internamente... Exatamente. E te ensina, né? Algo que você já traz, né? Você já traz. Exatamente. Quando a gente leva lá no curso para a teoria do marketing, eu mostro exatamente isso, né, Magda? Que você, desde a criação, intuitivamente respeitou todas essas etapas do marketing e conseguiu solidificar o método MZ com essa responsabilidade, né? Com o bom senso, né? Que aí é o que a gente falou aí já há um tempo atrás, que o bom senso, ele vai determinar tudo, né? O bom senso, o conhecimento do que você está fazendo, ele vai trazer a ética, ele vai trazer a responsabilidade, ele vai te impedir de ferir um princípio que você estabeleceu para aquele trabalho que você quer apresentar, né? Como uma conversa que a gente teve aí há algum tempo sobre o método que eu te falei, o método é suficiente por si, né? Então, assim, a gente não pode ter outros recursos, a gente não pode inovar, a gente não precisa se atualizar, sim, mas nós temos nas nossas mãos uma ferramenta que é suficiente por si, né? Com a maneira como ela foi criada, com as devidas atualizações científicas, né? Com todo o embasamento, né? Que tem ali desde lá de trás. Então, tudo isso vem sendo respeitado aí na história do método MZ, né? E sabe uma coisa curiosa? Uma coisa curiosa, né? É que eu fiquei pensando, todas as pessoas, não que não seja bom, não, a gente tem que usar a tecnologia vai chegando e vai vindo, né? E as pessoas vão usando em determinados casos, não desta área, mas em outras, ou mesmo nessa, não sei. Mas quem usa muito tecnologia não pôde trabalhar durante a quarentena, né, Cláudia? Exatamente. Porque eu estive inteiramente com os meus pacientes e com os meus alunos durante a quarentena, porque o meu trabalho é aqui, ó. Não usa uma tomada, né? Você parou para pensar nisso? E o tempo todo no MZ, Magda, nós preparamos o paciente, né, para ser ativo, como você falou, né? Para ser ativo na terapia. Não para receber, então, né? Exatamente. Então, Exatamente. Então, isso foi uma grande vantagem, um grande diferencial nesse período aí do online, né? Com certeza. Exatamente. Então, assim, e aí demonstrou e fez com que eu ficasse muito sossegada, né? Porque eu pude trabalhar, eu pude ensinar, eu pude ajudar pessoas que queriam rejuvenescer com tempo durante a pandemia. Sabe assim? Sim. As pessoas me agradeciam. No final da sessão, né? A gente estava num relacionamento assim, de paciente, terapeuta, de trabalho, de pagamento, de tudo. Mas no final da sessão, os pacientes falavam assim: ai, obrigada, viu, por ter ficado comigo esse tempo. Por quê? Porque a gente se encontrava, né? Nos encontrávamos uma vez por semana. Ali conversávamos sobre a pandemia, sobre a vida em casa, né? Porque quanto tempo a gente ficou em casa, né? E eu ensinava, e a paciente tinha como fazer, porque não estava saindo. Então, assim, foi uma experiência de verdade muito gratificante, né? Onde o método MZ de verdade beneficiou as pessoas, né? Sim. E aí as pessoas descobriram essa outra possibilidade, né? De poder ser o próprio agente, né, terapêutico ali. E muitas pessoas, né, que não puderam fazer certos procedimentos porque não podiam sair. Veja só. Aí puderam até descobrir essa nova opção. Exatamente. E depois pensar, né? Nesse exagero, às vezes, de tantos procedimentos, sem necessidade. E hoje, hoje a gente estava conversando num curso que eu dei agora à tarde, como as pessoas se submetem com pouquíssima idade, a procedimentos sem necessidade, né? Sim. Porque é um modismo, né? É o excesso.
E é também devido ao excesso de ofertas, né, Mai? Sim. Então, as pessoas estão começando cada vez mais cedo, porque justamente por causa dessa facilidade aí também de divulgações, é tanta coisa, né? Você abre o próprio Instagram, é tanto anúncio patrocinado de coisa milagrosa que aparece, né? É verdade. E aí existe um marketing para isso, né? Existe um marketing para convencer as pessoas nesse sentido também. Não é desse que a gente está falando, né? Não é nesse que a gente acredita, mas existe o público para todos os tipos também. Então, realmente, as pessoas estão... por causa desse público e dessa disponibilidade aí de ofertas, as pessoas estão cedendo cada vez mais também, né? E sabe, eu fico pensando onde está a crítica das pessoas, né? Porque assim, não sei, eu te conheço como aluna, te conheço como colega, né? Você é questionadora, né? Sim. E eu fico pensando onde vive o questionamento das pessoas que aceitam sem questionar, sem pesquisar, que nem eu falo nos cursos, né? Sem dar um Google, né? Dá um Google. Tenta descobrir se essas coisas que estão te oferecendo têm credibilidade, tem pesquisa, as pessoas sabem do que estão fazendo, estão falando, existe quantos por cento, né, de melhora ou de consequências pós-tratamento ou aplicação ou procedimento, né? Então, eu fico pensando, assim, a gente, né, você na sua religião, eu na minha, né? Mas tem uma pessoa que eu gosto muito, um padre que eu gosto muito, ele fala assim, um cristão, né, um católico, no caso você um cristão, né, que não pergunta, que não quer saber o porquê disso, só aceita, não é um bom, né? Você quer saber, você quer saber por quê, né? Então, se isso acontece, por exemplo, no lado mais espiritual, né? Eu fico pensando, como que não acontece quando você vai oferecer seu rosto para qualquer coisa, porque alguém disse que é bom? Exatamente, exatamente. Mas, infelizmente, Magda, nós temos também hoje teoria para isso, né? Existem palavras que são usadas para convencer as pessoas, existem várias estratégias nesse sentido, por isso que as pessoas têm que saber, é tão importante a gente falar de credibilidade, as pessoas têm que saber o que elas querem, né? A gente tem, quando você fala de pessoas cada vez mais novas aderindo a tratamentos estéticos, é porque a gente tem pessoas hoje que estão sendo impedidas de pensar, né? De só tomar decisão por causa daquelas palavras que são usadas, que batem ali, que fazem acreditar que é aquilo ali. Então, é complicado. A nossa responsabilidade ela vai muito além, né, da questão simplesmente de apresentar um serviço e ganhar um cliente, né? A gente precisa então, por exemplo, informar. eu gosto quando os meus alunos questionam como, por quê, que acontece, como que você descobriu, por que você acredita nisso. Porque não vai receber assim de mão beijada. Tem que perguntar, né? Mas também tem que respeitar. Exatamente. Tem que falando assim, tem que compreender e tem que respeitar, né? Porque exatamente. não foi fácil a gente chegar até onde a gente está, né? Com certeza. Né? É por isso que eu sempre gostei da divulgação informativa, né? Porque quando você fala isso da pessoa questionar e tudo, tem pessoas que não questionam, mas se nós pudermos apresentar o nosso trabalho com mais informação, né, aquilo pode fazer mais sentido para ela do que simplesmente ler uma frase de efeito e achar que vai ter um resultado imediato. Né? Então, a divulgação informativa ela é um grande diferencial também quando nós estamos falando de serviços, né? Agora, por falar nisso, olha, o que me preocupa é uma das coisas que a gente teria que conversar, até meio para a gente fechar, já faz 1 hora, viu, Cláudia, que a gente está conversando. Passando, sim. É o perigo, né, da divulgação, ela sair da delicadeza e ir para a banalização da fonoaudiologia. Sim, porque voltando sempre no aspecto que não estamos oferecendo um tratamento estético, estamos oferecendo um tratamento fonoaudiológico com resultados estéticos e
fisiológicos, que promove qualidade de vida. Veja a complexidade disso, né? Sim, Agora, você vai fazer uma divulgação que banaliza a área da fonoaudiologia. Isso preocupa muito, né? Sim, sim. E nós já tivemos isso, né? Em várias situações com fonoaudiólogos na área de estética, em outras áreas. Justamente nessa ansiedade de mostrar um resultado, né? E de achar que está ali num programa que tem um grande índice de audiência e tudo, e às vezes mostrar algo em público que é tão particular da terapia, né, e ridicularizar o nosso trabalho, né? Nós já vimos isso acontecer. Então, quando a gente fala da banalização, passa muito por aí, né? Pelo respeito com a própria profissão, pelo respeito com o paciente que se dispõe a fazer aquilo que a gente está propondo no consultório, né? E muitas vezes apresentar o serviço de uma forma apelativa vai fazer com que todos os profissionais percam com isso, com que toda uma área perca com isso. Exatamente. Né? Então, como é Tem sério, que ter né? muito cuidado. Tá? É muito Outro sério. dia nós conversávamos, eu, a Thelma Costa e o Paulo Melo, né? Sobre como para nós, na nossa cabeça, assim, talvez porque tenhamos já uma certa idade ou porque tenhamos mais tempo de formado, não sei, como é inconcebível a gente ver vídeos de terapia com criança no Instagram, com adultos, a terapia exposta. Desde quando a gente expõe terapia? A gente aprendeu isso como básico da nossa vida, né, fonoaudiológica. Terapia é particular, é ali, você e seu paciente. Você não mostra terapia nos meios de comunicação. Então, assim, né, eu acho que saiu um pouco do trilho, né? E o importante é que aqui na fonoaudiologia estética, no método MZ, eu procuro, você procura passar para os nossos alunos, né? Quais são as concepções de responsabilidade. Aí, se a pessoa vai mudar, daí... Então, é até melhor falar que não faz MZ, que eu sempre digo isso, né? Exatamente. Bom, vai deturpar, então é melhor dizer que nem me conhece mesmo, né? Eles têm vontade de dizer. Eu tenho uma história que é assim, a pessoa queria que eu não tivesse existido. Isso na Argentina. Ela aprendeu comigo, ela fez curso comigo, mas daí, a partir de um momento, ela queria que eu não existisse, entendeu? Não existe essa pessoa, eu não quero que ela exista. Não foi ela que criou a fonoaudiologia estética. E ela acredita nisso, ela faz disso uma verdade para ela, sabe? É tão louco, é tão engraçado até, né? A gente fala, como pode, né? Mas assim, né? É bobinho, né? Bobinho isso, né? Como você está falando, é muito particular, né? O que cada um vai fazer com isso, né? É muito particular. Né? Então, a nossa responsabilidade é realmente passar, né? E fazer o máximo que a gente puder para que as pessoas entendam o que eu não acho muito difícil, né? Entender realmente, né? Tudo que envolve o que a gente está oferecendo, toda a nossa responsabilidade. Como você falou lá no início, antes da fonoaudiologia estética, nós temos que ser fonoaudiólogos. Antes da fonoaudiologia estética, nós temos que ter conhecimento da motricidade orofacial. Então, se a gente já vem fazendo isso com responsabilidade, fica muito mais fácil você introduzir algo que trouxe diferencial para a área, como no caso da motricidade, né? Então, eu vejo o método assim, foi um conhecimento que trouxe um diferencial para o trabalho que eu já fazia e que me deu novas possibilidades de trabalho. Né? E eu vou atuar nisso com responsabilidade, mas essa é a minha decisão, né? E ela tem que ser a decisão de cada um, né? Isso é muito particular, realmente. Muito bem, querida. A gente podia ficar aqui a noite toda conversando, principalmente porque eu estava com saudade, né? Porque eu adoro ouvir você falar do método MZ, esse método aí que você respeita tanto. Sim, você sabe que é muito verdadeiro, né? Isso, eu sei. Nossa, se sei. Há tantos anos que eu sei, né? Que bom. Mas, né, a gente conversou aqui um pouco. São coisas assim, só para deixar
as pessoas curiosas, né, para conhecer Isso. mais de perto o método, para saber que no nosso curso tudo é muito sério, né, Cláudia? É verdade. E por falar em curso, né, a gente está já com a divulgação do próximo aperfeiçoamento, né, de que começa em fevereiro de 2022. Já estamos com toda a agenda pronta. Daqui a pouco a Wanda começa a entrar em contato com os professores, né? Mas você vai dar aula aqui também, né? Daqui a pouco na turma 15, na turma 14. Isso. No dia 20 de novembro, eu tenho de cor isso. E vai poder passar isso tudo que você fala com tanta propriedade para as alunas que vão finalizar, né? Vão se formar em dezembro, né? Sim. E eu acho muito assim, eu fico sempre muito honrada, né? Desde do início, né? Do convite para dar aula, de fazer isso já há tantas turmas. Faço realmente com muita dedicação, tendo consciência também da minha responsabilidade, e eu acho muito significativo fazer isso no final do curso, né? Que é algo que eu sempre te falei. Quando já está tudo plantado. Sim, tem que ser, sabe, naquele pontinho onde a pessoa já está pensando em trabalhar. Tanto Exatamente. Que no dia 20, a gente não vai incluir a turma 15, que começou em agosto. Então, a turma 15 vai ter aula só no próximo semestre, porque a gente falou, Vana, não dá, porque essa aula é uma aula para quem está terminando o curso. Já está atendendo, né? Está fazendo os seus casos para apresentar, já vai pensando na sua clínica. Então, é o momento certo, né? De botar a luz, né? Exatamente. E de criar aquela expectativa mesmo, né? E eu acho que é colocar ali, fechar realmente tudo que já foi plantado ali, né? Acentuando esse desejo de fazer, mas de fazer com respeito, né? Com dedicação, com responsabilidade, né? E para mim é uma honra. Com delicadeza, sempre um bate-papo, né? Mesmo, né? Muito bem. Então, a gente agradece a todos que estiveram aqui conosco. Não tiveram perguntas, né? Se tivesse perguntas, a gente já estaria respondendo. Mas a gente está vendo as pessoas acompanhando. E muito obrigada, né, por esse tempinho que a gente passou juntas. Foi muito bom, passou muito rápido, como sempre, né? Sim, é sempre um bate-papo mesmo, muito gostoso, né? Mas, é verdade? Né, estamos abertos aí para perguntas também. E quando... eu acho que também é a primeira vez que a gente faz uma live sobre um assunto, né? Que é onde a gente não é tão técnico no método, né? Mas a gente vai trazendo realmente falando, né, sobre o método junto com algo que é tão importante, que é o marketing, né? Para todo tipo de trabalho. Então, a gente como abre divulgar, possibilidades aí para outras conversas. Exatamente. Muito bem, querida. Eu acho que não tem perguntas, porque não estou vendo aqui nenhuma pergunta, mas a gente deseja uma excelente noite para todo mundo, uma noite abençoada, uma semana maravilhosa. Te agradeço, quero que você dê um beijinho na sua fofa e no seu marido. Pode deixar. Viu? Pode deixar. Obrigada, um beijo grande para todo mundo aí também, viu? Então tá bom. Beijão e até dia 20, né? Oi? Dia 20, nos vemos dia 20. Aí já são só tudo homem, tudo barbado. Tudo barbado também. Beijo grande. Tchau, querida.